Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos continuar a trabalhar juntos a disciplina Teorias da Administração 2. Peço que fiquem atentos aos pontos-chave. Estejam de posse de caneta e papel para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debatermos as dúvidas no ambiente virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que leiam todo o caderno didático. Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas nesse caderno. Vou utilizar os fóruns e as videoaulas para ir um pouco além da apostila, beleza? Vamos começar? Na aula anterior, nós falamos sobre as 5 escolas da administração, que foram a administração sistemática, a administração científica, a gestão administrativa, que também chamamos de escola clássica, falamos também da escola das relações humanas e a escola burocrática. Podemos observar que à medida que elas iam surgindo, uma estava tentando consertar a outra. Obviamente que o contexto em que elas estavam inseridas ia mudando. Então elas tinham que inovar, elas tinham que se adaptar. Algumas delas possuíam ênfase nas tarefas, como as 2 primeiras. Aí veio a gestão administrativa com ênfase nas estruturas, característica essa adotada pela burocracia. E a escola de relações humanas já tinha uma ênfase nas pessoas. Algumas preocupavam mais com o fator econômico, outra com o social e uma com o fator organizacional. Cada uma delas teve características, tiveram características importantes, umas mais marcantes, outras nem tantas. Agora vamos introduzir os novos assuntos. Após o período dessas teorias clássicas, e principalmente o período da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, época que tivemos grandes avanços da administração, devido à necessidade de eficiência nos processos, chegamos às teorias contemporâneas. Esse período das teorias contemporâneas é formado pela administração quantitativa, a escola do comportamento organizacional, a teoria dos sistemas, a teoria da contingência, a gestão da qualidade total e a organização inteligente e a reengenharia. Vamos começar com a administração quantitativa, que é a primeira desse período que nós citamos agora há pouco. Essa teoria tem o seu nascedouro justamente durante a Segunda Guerra Mundial, onde os militares dos Estados Unidos e da Inglaterra tinham que preocupar muito com a logística, que tinha que ser exata para suprir as tropas. Algumas técnicas matemáticas eram utilizadas para a defesa dos territórios. Muitos cálculos foram usados para os militares saberem em qual local eles iriam alocar os seus recursos. Por exemplo, a Inglaterra, assim que recuou suas forças para a sua ilha, quando seus navios de guerra eram atacados por aviões nazistas, ela não enviava seus aviões de guerra, pois, segundo cálculos estatísticos, era mais eficiente ela utilizar seus caças para defender suas cidades. As rotas definidas eram calculadas, tentando obter o máximo de segurança. Nessa época que a pesquisa operacional se consolidou. Diante dos grandes resultados obtidos com a utilização de estatística e matemática na gestão da guerra, vamos dizer assim, as indústrias elas começaram a utilizar esses métodos também. Até os setores públicos começaram a utilizar esses métodos na busca de dados que embasassem suas decisões. Nós temos como modelos matemáticos e estatísticos usados até hoje a teoria estatística da decisão, ou decisões estatísticas, que é uma metodologia estatística que permite tomar decisões sobre uma ou mais populações baseando no conhecimento de informação da amostra. Temos também a programação linear, que é um ramo da matemática que estuda formas de resolver problemas de optimização cujas condições podem ser expressas por inequações lineares, isto é, inequação do primeiro grau. Temos a teoria das filas, que é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis das filas. Temos as teorias dos grafos, que é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Temos as teorias dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas, onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno. Temos a simulação e previsão, que simula um sistema de vida real em um modelo teórico. Temos a análise do ponto de equilíbrio,
que é uma técnica que determina qual a receita para cobrir as despesas. Gente, depois dessa enxurrada de teorias que eu despejei em vocês, podemos perceber que o maior mérito dessa teoria, né, escola ou abordagem, foi trazer modelos matemáticos que embasam as tomadas de decisão dos gestores das organizações. E esses modelos, eles podem ser aplicados nos mais variados setores dentro da empresa, e basicamente em todos os tipos de empresas. Obviamente que essa escola ela ficou um pouco atrelada à utilização de computadores para trabalhar todos os modelos necessários. Mas esses resultados matemáticos, quase sempre, eles necessitam de uma análise humana. E muitas vezes eles dependem, né, de intuição de quem gere a empresa. Um marco negativo nessa empresa é a falta de conhecimento dos administradores para executarem todas as possibilidades dessa teoria. E outro problema é que as decisões não rotineiras sempre precisam de análises quantitativas, pois não possuem todas as perspectivas levantadas. Agora, gente, vamos falar sobre a abordagem do comportamento organizacional, ok? Essa abordagem vem logo após a Segunda Guerra, pega o período do final de 1950. Nessa época, foi observado que as organizações não poderiam observar o indivíduo apenas na sua unidade para motivá-lo e fazer com que ele produzisse mais. Eles tinham que olhar para esse indivíduo como participante de um grupo, observando o processo organizacional na sua totalidade. Portanto, a sociologia e psicologia começam a surgir muito forte como disciplinas correlatas na administração, pois explicam essa abordagem. Já na década de 1960, Douglas MacGregor, um psicólogo, propôs a existência de duas teorias sobre a natureza humana, a teoria X e a Y. Observem o slide. Temos a teoria X, que interpreta o trabalhador como uma pessoa preguiçosa e irresponsável, que precisa ser controlada e motivada. Já a teoria Y interpreta o trabalhador como alguém que busca trabalhar, consegue se autodirigir e precisa do seu líder apenas do encorajamento dele, além de oportunidades de participação. No quadro, podemos caracterizar essas duas teorias. Vamos lá. A teoria X fala, naquele primeiro tópico, um indivíduo comum em situações comuns evitará sempre que possível o trabalho. Já a teoria Y fala que o indivíduo comum não só aceita a responsabilidade do trabalho, como também as procura. Sobre o segundo tópico, na teoria X, alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Na teoria Y, o controle externo e a ameaça não são mais adequados a se obter trabalho. Não são meios adequados a se obter trabalho. A teoria X fala que os trabalhadores eles precisam ser forçados, controlados para que se esforcem em cumprir os objetivos. Já na Y, fala que o dispêndio de esforço no trabalho é algo natural. É normal ele buscar isso. A teoria X fala que é preguiçoso, que o trabalhador é preguiçoso e prefere ser dirigido, evita as responsabilidades, tem ambições e, acima de tudo, deseja sua própria segurança. Na teoria Y, fala que eles são criativos e inventivos, buscam sempre a solução para os problemas da empresa. Na teoria X, o indivíduo é motivado pelo menor esforço, demandando um acompanhamento por parte do líder. Já na Y, fala que são pessoas motivadas pelo máximo esforço, demandando uma participação maior nas decisões e negociações inerentes ao seu trabalho. Na teoria X, fala que eles são ameaçados com punições severas para que se esforcem em cumprir os objetivos estabelecidos pela organização. Ou seja, sem essas ameaças, eles não executam. Já na Y, fala que o atingimento dos objetivos da organização ela está mais ligada às recompensas associadas e não ao controle rígido e às punições. E o último tópico, na teoria X, fala que o homem comum busca basicamente segurança. Então, naquela escala de Maslow, ele está na segunda, buscando segurança. Já na Y, fala que os indivíduos são criativos e inventivos. Eles buscam sempre a solução para os problemas da empresa. Ou seja, pensam no conjunto da empresa e não só em si. Então, o que vai diferenciar um tipo do outro? Os estilos de liderança. A teoria X ela está vinculada ao estilo de liderança autocrático, que tem as seguintes características. Apenas o líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. O líder ele determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder ele determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho.
E o líder é dominador e usa o lado pessoal nos elogios, nas críticas ao trabalho de cada membro. Já a teoria Ipsos está vinculada à liderança democrática, que tem como características: as diretrizes elas são debatidas pelo grupo, estimulada e assistida pelo líder. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas elas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão das tarefas, essas divisões, elas ficam a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. O líder, ele procura ser um membro normal do grupo, em espírito, sem encarregar-se de muitas tarefas. E o líder é objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios. Já Likert contribuiu muito para essa teoria e sugeriu, conforme o próximo slide, uma classificação de sistemas da administração, que define 4 diferentes perfis organizacionais. Aqui nós temos o quadro com os 4 estilos de liderança de Likert. Tem o primeiro, o autocrático coercitivo, né? Que o líder ele decide o que há a fazer, quem, como e quando deve ser feito. O processo de decisão está totalmente centralizado na cúpula da hierarquia. Esse tipo de liderança encontra-se em empresas industriais que utilizam mão de obra intensiva e tecnologia rudimentar. Por exemplo, empresas da construção civil. Esse tipo de liderança está ligado àquele funcionário X. Tem o autocrático benevolente, né? Que o líder toma decisões, mas os subordinados têm alguma liberdade e flexibilidade nos desempenhos das tarefas. O processo de decisão ainda está centralizado na cúpula, mas existe alguma delegação de autoridade, fundamentalmente para atividades de caráter rotineiro. Alguns exemplos, né, empresas industriais utilizam tecnologias mais evoluídas e mão de obra especializada, por exemplo, linhas de montagem, etc. O consultivo, a gente já começa a sair do X e ir para o Y, né? O líder consulta os subordinados antes de estabelecer os objetivos e tomar decisões. Bancos, instituições financeiras nós temos como exemplo. E o participativo, né, que já está mais ligado ao Y. Existe um envolvimento total dos empregados na definição dos objetivos e na preparação das decisões. É o estilo recomendado por Likert, sendo, no entanto, ainda pouco encontrado na prática. Exemplo, empresas de serviços de consultoria, engenharia ou gestão, né? A gente tem outras empresas hoje em dia de tecnologia que funcionam assim, como a Google, né, o próprio Facebook e diversas outras. Voltando à aula, né, observamos que a gente pode associar a teoria X com o primeiro, né, como eu falei, e o Y com o quarto. Então, a gente tem aqueles dois tópicos, né, entre meios, que é uma transição. Além de Likert, essa teoria teve contribuição de Maslow, com sua teoria das necessidades, que já falamos na aula passada. Heisenberg, ele também ajudou a consolidar essa teoria com seus fatores higiênicos e motivacionais, que são interessantes e eu quero descrever um pouco os mesmos. Sobre os fatores higiênicos, eles dizem, né, respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefício social, políticas da organização, clima organizacional, oportunidades de crescimento, dentre outros, né? Segundo Heisenberg, esses fatores eles são suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. A ausência, ela desmotiva, mas a presença não é elemento motivador. Então, são chamados fatores insatisfacientes, né? Também como conhecidos, né, como intrínsecos ou ambientais. Já sobre os fatores motivacionais, eles referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e as atividades relacionadas com o cargo em si. Inclui liberdade de decidir como executar o trabalho, né? Uso pleno da habilidade pessoal, responsabilidade pelo trabalho, né? A pessoa tem responsabilidade total pelo trabalho, a definição de metas e objetivos relacionados ao trabalho e autoavaliação de desempenho. Então, são chamados fatores satisfacientes. A presença, ela produz motivação, enquanto a ausência não produz satisfação, também chamados de intrínsecos. Nessa escola, conceitos como cultura organizacional, que é a identidade e valores da empresa, a forma como conduz os seus negócios e clima organizacional, que é o dia a dia com a satisfação e engajamento dos funcionários,
envolvendo as condições de trabalho, políticas de recompensas, lideranças, processos, dentre outros, eles foram consolidados justamente nesse período. Agora a gente vai falar, né? Vamos falar sobre a escola sistêmica, beleza? Vamos para o próximo slide. Essa escola, ela vem muito forte. Todos nós falamos em empresa como sistemas, correto? A teoria geral dos sistemas, ela surge com Carl Ludwig von Bertalanffy, que foi desenvolvida na década de 1960. Ele era um biólogo alemão. Ele tentava, gente, com essa teoria, estudar os organismos vivos, né? Tanto é que ele era da área de biologia. Então, a partir da sua criação, ela foi levada para as empresas. E ela é muito importante, pois trabalha a empresa inserida em um ambiente que sofre muitas relações com ambientes externos. Vocês lembram que todas as outras teorias que estudamos até este momento, elas se preocupam muito com o ambiente interno das empresas, né? Agora não, essa foca no ambiente externo, né? Uma das características, na verdade. Mas vamos definir o que é sistema antes de continuar. Segundo Oliveira, abre aspas, né? Sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, eles formam um todo unitário com um determinado objetivo e efetuam uma determinada função. Fecha aspas. Já utilizando a definição organizacional, podemos dizer que o sistema é, segundo Chiavenato, abre aspas, conjunto de elementos interdependentes e interagentes, ou um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado, fecha aspas. Já, segundo Maximiano, abre aspas, sistema é um todo complexo ou organizado. É um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário ou complexo, fecha aspas. Então, as organizações, elas são consideradas como sistemas abertos nessas concepções, pois se relacionam com o meio ambiente. Lembram que eu falei que essa era a nossa primeira teoria que se preocupava com o ambiente externo? Pois está aí. A troca com o meio é constante e necessária. Se ela não existe, a organização tende a acabar. Vamos observar as ilustrações de um sistema organizacional. Vamos lá? Podemos observar que temos as entradas dos recursos que são proporcionadas pelo ambiente externo. Nessas entradas temos pessoas, nós temos dinheiro, encontramos a tecnologia, né? Materiais e informação. Depois que eles entram, gente, por meio do trabalho e processos, ela converte essa organização, esses recursos, em resultados, que saem da organização como produtos ou serviços e vão para o ambiente externo. Sempre existe nos sistemas a retroalimentação, ou mesmo no feedback, né? Essa interação do feedback que permite a empresa sempre se adaptar ao ambiente externo. Então aí está o quadro e que mostra isso daí tudo que eu comentei com vocês. Temos alguns itens que são adotados quando falamos de sistema, que são sistema aberto, que é aquele que interage com o ambiente externo. Temos o sistema fechado, que é o que não interage. Temos a eficiência e eficácia, que já falamos anteriormente. Temos os subsistemas, que é um sistema que está subordinado a outro. Temos a equifinalidade, que quer dizer que podem existir diferentes caminhos levando ao mesmo resultado. E também é falado muito sobre a sinergia, em que a soma de um todo é maior que a parte. Já os autores, né, Katz e Kahn, eles falam de outras características de sistemas, que são sistemas como ciclos de eventos, que quer dizer, de uma forma simples, o produto que sai supre a entrada de um novo produto. Temos a entropia e sintropia, que é a mesma coisa de entropia negativa, que quer dizer que todos os sistemas caminham para a autodestruição. Temos a homeostase dinâmica e estabilidade, que tem a ver com a importação de energia para deter a entropia. Temos a diferenciação, que fala que sistemas tendem à especialização se diferenciando. E temos a resiliência, que é a capacidade de um sistema se recuperar de um problema externo. Para finalizar essa abordagem sistêmica, podemos afirmar que as empresas que são correlacionadas aos sistemas, elas não são formadas somente por seus elementos padrões, mas também pelos seus laços, né, bem como as influências externas que elas recebem.
Agora nós vamos mudar de teoria, vamos falar sobre a teoria contingencial. Vamos para o nosso próximo slide. Começo citando Donaldson, que fala, abre aspas, a teoria da contingência estabelece que não há uma estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. Há diversos fatores contingenciais, estratégias, incertezas com relação às tarefas e tecnologia, né? Essas características elas refletem a influência do ambiente. Temos como autor base dessa teoria, que podemos chamar de situacional também, Woodward, né? Joan Woodward, que é uma mulher, que é uma socióloga inglesa, que em seus estudos ela descobriu que uma empresa de sucesso adotava uma estrutura que variava de acordo com a sua tecnologia de produção. Então, essa teoria ela reforça o que a teoria sistêmica começou a trabalhar, quando fala sobre o ambiente externo e a atuação na empresa. Ou seja, que esse ambiente externo ele causa as alterações dentro da empresa e que nunca as organizações chegarão à excelência de eficiência com a aplicação de apenas um modelo. Então, para escolhermos qual é o modelo mais adaptado para a nossa organização, temos que fazer um diagnóstico. Temos que aplicar uma análise ambiental, avaliando os pontos fortes e fracos, bem como análises externas, verificando as ameaças e oportunidades. A partir daí, encontramos o problema. E a partir do problema, a gente cria planos de ação que sejam observáveis, relevantes e mensuráveis. Temos que avaliar essas possíveis soluções, escolher a melhor solução, fazer um texto com ela e revisar, se for o caso, né? Executar a solução e, por último, fazer uma avaliação da solução com revisão do processo. E, além dessa autora citada, podemos citar contribuições como outros autores a essa teoria. Lawrence e Losch, eles falam que as indústrias com alto desempenho são as que melhores se adaptam ao ambiente externo. Já Chandler observa que a estrutura organizacional é constantemente alterada pela estratégia de mercado. Burns e Stalker, eles falam que a organização orgânicas consegue lidar com o mercado instáveis, enquanto as organizações mecanicistas elas não obtêm sucesso. Agora eu vou explicar para vocês a estrutura matricial. Preste bastante atenção que esse tópico é importante, inclusive nós vamos trabalhar bastante com ele. Essa estrutura matricial, que é uma alternativa para a formação de estrutura organizacional e advém dessa escola. Estrutura matricial é denominada matriz ou organização em grade. A essência da matriz é combinar duas formas de departamentalização, sendo, portanto, uma estrutura mista. Ela tem estruturas de trabalho principais que duram de acordo com o projeto ou atividade a ser desenvolvido. E tem a estrutura de suporte, que são perenes, não setores de apoio funcionais que são permanentes e funcionam em áreas especializadas. Por exemplo, se a empresa quer executar um projeto, ela monta um grupo de trabalho com pessoas altamente capacitadas, com um novo setor temporário, e esse setor, com apoio de todos os outros setores que existem e são fixos, como recursos humanos, financeiros, eles tentam chegar à solução da melhor forma possível, até atingir esse objetivo e o grupo ser desfeito. Em resumo, gente, forma-se um grupo de trabalho com funcionários aptos emprestados de alguns setores da empresa. Muitas vezes, nas empresas públicas, que são engessadas, elas não podem se reestruturar toda hora. Essa forma matricial é a solução para ganhar eficiência nos seus processos. Agora, mudando de escola, nós vamos falar sobre a gestão da qualidade total. Mas antes de iniciar, eu gostaria de avisar para vocês que mais as organizações inteligentes e a reengenharia, né, que são as próximas que eu vou falar, que apesar da importância que elas tiveram, elas não chegaram a formar escola de pensadores como as outras que eu falei anteriormente. Vamos lá? Sobre a gestão da qualidade total, a gente pode dividir ela em 3 eras. A primeira, a era da inspeção, quando os produtos eram conferidos individualmente para verificarem os seus defeitos. Depois tivemos a era do controle estatístico, onde um setor colhia os dados dos produtos ou de serviços para verificarem se eles estavam de acordo com os padrões desejados. Por último, temos a era da qualidade total, quando alguns atores convenceram a administração
adotar procedimentos que aferissem a qualidade dos serviços, principalmente baseadas na prevenção. Então, a partir dessa era, a qualidade ela deixa de fazer parte de um único departamento e passa a ser responsabilidade de toda a empresa. Portanto, se a qualidade na produção e nos processos for garantida, automaticamente o meu produto que vai chegar para os clientes, ele terá a mesma qualidade proposta. Segundo Bateman e Snell, são princípios gerais da qualidade total. Faça certo da primeira vez para eliminar os retrabalhos. Escute e aprenda com seus clientes e colaboradores. Desenvolva um trabalho em equipe com confiança e respeito mútuo. E faça as melhorias contínuas um assunto diário, diariamente. Um dos ícones da qualidade total foi Deming, que apresentou seu ciclo, mundialmente famoso pelo nome de Ciclo de Deming. Mas antes de apresentá-lo, vamos falar um pouco dos princípios que ele propôs que nortearam a sua criação. Segundo Oliveira e Oliveira, vamos para o próximo slide. São os 14 princípios de Deming, O primeiro, estabeleça constância de propósito para a melhoria dos produtos e serviços, objetivando tornar-se competitivo e manter-se em atividade, bem como gerar empregos. O segundo, adote a nova filosofia. A gerência ela deve assumir a liderança no processo de administração e conscientizar-se das suas responsabilidades e desafios. Terceiro, cessar a dependência da inspeção para atingir a qualidade. É preciso, gente, compreender o propósito da inspeção para que se possa eliminar a necessidade de inspeção em massa, introduzindo a qualidade do produto não após a inspeção, e sim como melhoria do processo. O quarto, extinguir a prática de aprovar orçamentos apenas com base em preços. Compradores eles devem ser treinados para que não avaliem as transações baseadas somente nos preços, porque o preço ele não significa nada sem qualidade. Os fornecedores eles possuem necessidades para realizar um trabalho de qualidade. Com isso, recomenda-se ter fornecedores únicos para cada item, pois não é possível se ter qualidade com insumos que não atendem aos requisitos necessários. Quinto, melhoria contínua. A qualidade ela deve ser incorporada ao processo e cada elemento da organização ele deve ser considerado como único, pois deve existir uma melhoria contínua dos métodos e uma percepção cada vez maior do cliente e da forma como usa e abusa do produto. Sexto, institua treinamento no local de trabalho. É necessário, gente, instituir a formação no local de trabalho. Todos os elementos da instituição eles devem conhecer desde o início suas funções da organização e o papel que desempenham de modo a sentir-se parte da equipe e ter orgulho da sua atividade profissional. Sétimo, institua a liderança. Esse princípio é o pilar de toda a filosofia da qualidade. E para o seu sucesso, os líderes eles devem ter visão de futuro e ideias inovadoras. Eles precisam demonstrar um espírito de realização e reconhecerem que a excelência organizacional ela é baseada na inovação, em pessoas empenhadas e dando atenção aos seus clientes. Oitavo princípio, elimina o medo, de tal forma que todos os trabalhadores de modo eficaz para a empresa, Os líderes eles devem incentivar o trabalho em equipe e encorajar seus liderados a ter uma comunicação mais aberta e efetiva. O medo ele deve ser eliminado do ambiente de trabalho para que os funcionários eles possam trabalhar de forma construtiva. Nono, elimine as barreiras entre os departamentos. As barreiras elas existem devido ao medo, comunicação ruim ou até mesmo ciúmes de colegas de trabalho. Para eliminar essas barreiras, a organização ela precisa fazer mudanças nos canais de comunicação, que devem ser abertos e focar no bom treinamento da equipe de trabalho. Décimo, elimine lemas, enxortações e metas para a mão de obra que exijam nível zero de falhas e estabeleçam novos níveis de produtividade. Muitas vezes, gente, são utilizados slogans e exortações exigindo um aumento de produtividade. Porém, sem fortalecer os métodos específicos de melhoria, isso pode dificultar o trabalho para a organização. Então, devem ser estimuladas metas alcançáveis e que sejam comprometidas com sucesso a longo prazo organizacional. 11º princípio, elimine metas numéricas. Deming ele acreditava que objetivos numéricos impedem a qualidade mais do que qualquer outra condição de trabalho isolada.
De acordo com ele, metas numéricas elas não melhoram a capacidade, apenas a melhoria do processo pode fazê-la. 12º princípio. Remova as barreiras que privam as pessoas de se orgulharem do seu trabalho. Ele, Demme, ele refere-se à avaliação de desempenho de curto prazo. Deve-se promover o orgulho pelo trabalho, o que significa que deve-se tentar remover as barreiras que privam o trabalhador do direito de ter orgulho do seu trabalho. Quando os funcionários eles têm orgulho do seu trabalho, eles crescerão na mais completa dimensão de sua função. Sendo assim, todas as organizações elas trabalharão para o bem comum. 13º princípio. Institui um forte programa de educação e autoaprimoramento. Uma organização ela necessita que as pessoas elas cresçam, através dos treinamentos. O princípio da automelhoria é instituir um vigoroso programa de educação e automelhoria. 14º. Engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. O envolvimento de todos da organização é essencial na definição e implementação de um serviço de qualidade, contagiá-los com os novos conceitos, criar constância e unidade de propósito. Então, tentando colocar em prática esses 14 princípios que eu citei agora, Demme propõe o ciclo de Demme, que segue. Segundo o autor Faria, nós podemos dividir o ciclo de Demme da seguinte forma. Temos o plan, que é o primeiro passo para a aplicação do PDCA, que é o estabelecimento de um plano, ou um planejamento que deverá ser estabelecido com bases nas diretrizes ou políticas da empresa, e onde devem ser consideradas 3 fases importantes. A primeira fase do planejamento é o estabelecimento dos objetivos. A segunda é o estabelecimento do caminho para que o objetivo seja atingido. E a terceira fase do planejamento é a definição do método que deve ser utilizado para consegui-los, para conseguir atingir esses objetivos. A boa elaboração do plano evita falhas e perdas de tempos desnecessárias nas próximas fases do ciclo. Temos o DO, que é o segundo passo do PDCA. É a execução do plano que consiste no treinamento dos envolvidos no método a ser empregado. A execução propriamente dita e a coleta de dados para posterior análise. É importante que o plano seja rigorosamente seguido. Esse do significa fazer. É porque geralmente o PDCA ele está em inglês. Temos o check, que é o terceiro passo, que é checar. É a análise ou verificação dos resultados alcançados e dados coletados. Ela pode ocorrer concomitantemente, com a realização do plano, quando se verifica se o trabalho está sendo feito de forma devida, ou após a execução, quando são feitas análises estatísticas dos dados e verificação dos itens de controle. Nessa fase, gente, podem ser detectados erros ou falhas. Temos o act ou action, ou o agir, que é a última fase do PDCA, que é a realização das ações corretivas, ou seja, a correção das falhas encontradas no passo anterior, ou seja, aquelas falhas que nós encontramos no check quando checamos, anteriormente. Após realizada a investigação das causas das falhas ou desvios nos processos, deve-se repetir ou aplicar o ciclo PDCA para corrigir as falhas. Através do mesmo modelo, planejar as ações, fazer, checar e corrigir, de forma a melhorar cada vez mais o sistema e o método de trabalho. Beleza, tudo muito bonito, mas como vamos aferir essa qualidade? Como eu vou saber se a sua empresa luta e busca atingir essa qualidade? Ou mesmo se ela atingiu? Para isso, a International Organization for Standardization criou uma série ISO, que são padrões de qualidade a serem aplicados a processos administrativos. E só ganha esse selo a empresa que atende todos os critérios necessários e quem ratifica esse selo é uma certificadora independente, já treinada para verificar se os processos padronizados necessários foram cumpridos. Então, se você vê uma empresa com o selo ISO, podem saber que ela foi verificada e possui processos redondos, Agora vamos falar um pouco sobre organizações inteligentes, que é o nosso próximo tópico. Cada vez mais, as organizações elas precisam ter flexibilidade e se adaptar cada dia que passa às mudanças do ambiente. Essas mudanças elas estão ocorrendo em menores intervalos, principalmente com a globalização.
a absorção cultural por alguns países ou mesmo o desenvolvimento de novas tecnologias. Porém, a organização, elas não precisam se adaptar, elas têm que antecipar as mudanças. Peter Senge, né, que é um engenheiro que trabalha no MIT, né, o MIT, e um dos expoentes desse tipo de adaptação necessária, já cita a necessidade das organizações se transformarem em organizações de aprendizagem. Elas precisam fazer a gestão do conhecimento, que é a capacidade de relacionar informações estruturadas e não estruturadas com regras constantemente modificadas e aplicadas pelas pessoas nas organizações. A organização, ela também tem que ficar atenta, né, aos processos de desaprender, pois para sermos flexíveis, para adaptarmos às novas situações, a gente tem que saber abrir mão de conhecimentos muitas vezes já consolidados, padronizados. São os famosos paradigmas, né? Você sabe o que são paradigmas, por falar nisso? Então eu vou explicar para você o que é paradigma contando uma história que ela é até muito famosa, né? Depois eu até posto no ambiente. É o seguinte, um grupo de cientistas foi fazer um teste com alguns macacos. E eles pegaram 5 macacos e colocaram numa jaula fechada. Vão imaginando aí. Dentro dessa jaula fechada, no meio da jaula, tinha pendurado um cacho de banana no teto, né? E embaixo desse cacho de banana tinha uma escada, onde que os macacos, se subissem, eles conseguiriam alcançar o cacho de banana. Ao redor da jaula, na parte externa, tinha pessoas com mangueira, aquelas mangueiras grandes de corpo bombeiro, que jogam o jato de água e machuca, e eles estavam lá. Quando os 5 macacos viram aqueles cachos de banana, a primeira reação dos 5 foi correr até a escada para subir e pegar a banana. Quando eles chegaram na escada, o pessoal que estava do lado de fora, eles ligaram a mangueira e jogaram o jato de água. Então os 5 macacos, eles machucaram e ficaram molhados. Toda vez que eles tentavam buscar a banana, acontecia isso. Então eles decidiram, não vamos pegar mais as bananas. E beleza, pararam de pegar. Aí os cientistas tiraram um macaco da jaula e colocaram um macaco novo, que não sabia dessa história das bananas. A primeira reação do macaco novo foi subir nas escadas para pegar banana. O que os outros 4 macacos que levaram o jato de água machucaram fizeram? Como eles não poderiam virar para ele e falar assim, ó, não sobe porque vai acontecer isso e aquilo, eles foram lá e bateram nele. Era a forma que eles tinham para mostrar para ele que ele não podia subir. Então o macaco que entrou, ele sabia que ele não podia ir na escada porque ele ia apanhar. Não por causa dos jatos de água, ele não conhecia. E assim por diante. Eles tiraram mais um macaco que tinha tomado o primeiro banho e colocaram um novo. O novo foi subir pegar a banana. Os 3 macacos antigos que levaram o jato de água foram bater nele, junto com o macaco novo anterior que tinha apanhado. O macaco novo anterior que tinha apanhado, ele sabia que se alguém entrasse para subir na escada, tinha que bater. Então, apanharam os 2. E 3 antigos. Tiraram mais um antigo. Então ficaram 2 antigos e 2 novos. Colocaram um novo, que não tinha visto nada. Tentou subir, os 2 antigos que tomaram banho, mas os 2 que apanharam bateram nele. Ele não subiu. Então ficaram 3 novos e 2 antigos. Tiraram mais um antigo. Entrou um novo. O antigo que tomou banho de água, mais os 3 novos, né? Bateram nele. Beleza. No final das contas, gente, só tinham macacos novos que iam subir a escada e tinham apanhado. Eles não sabiam do jato de água. Então eles apenas repetiam o que estava acontecendo. Eles não refletiam por que estavam fazendo isso, né? Então é isso que são paradigmas, né? São coisas que nós fazemos que a gente não sabe o porquê. Muitas vezes dentro da empresa existem esses processos antigos, né? Que as pessoas fazem, não sabem o porquê e continuam fazendo apenas porque era assim. É o tipo da frase, não, eu faço isso daqui porque sempre foi assim. Então as empresas, essas empresas novas, essas empresas que têm que estarem adaptadas ao ambiente, né, que são organizações inteligentes, que a gente está falando aqui, elas têm que ser abertas e têm que ter, né, ambição de mudar sempre para se adaptar ao meio ambiente. Pois é o meio ambiente que ela está inserida que dita as normas para a empresa. Não adianta nada você querer vender cavalos se as pessoas querem comprar carros. Então a empresa ela tem que produzir carros. Não é você que decide o que o ambiente externo vai querer de você. E sim o ambiente externo que decide o que a empresa tem que fazer. Né? É muito difícil a empresa mudar a opinião das pessoas. Né? Então, retomando a aula mais objetiva, depois dessa história que eu contei aqui agora, gostaria de diferenciar conhecimento tácito do conhecimento explícito. Conhecimento tácito, gente, é aquilo que não é palpável, que está ligado às nossas experiências, que a gente não estuda.
Já o conhecimento explícito é o formal, que pode ser processado. Então, um dos grandes desafios, né, e um dos cernes das organizações inteligentes é transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, ou seja, fazer, verificar, testar, padronizar e escrever para depois replicar. Uma organização inteligente, ela tem que fazer isso a todo momento, porque muitas vezes aquela pessoa que está no chão de fábrica, eles que detêm o conhecimento. E eu vou contar para vocês outro caso, né, para vocês observarem de como a organização ela tem que ser inteligente, de como nos dias atuais ela não tem espaço para organizações que não aprendem. Então vamos lá, existem hoje em dia muitas clínicas que fazem captação de clientes na rua, né? Então, por exemplo, elas buscam clientes, elas não esperam apenas o cliente chegar na empresa. Mas só que aonde que ela vai investir aquele dinheiro para captação? Ela vai investir o dinheiro em panfleto? Ela vai investir o dinheiro em propaganda de televisão? Ela vai investir o dinheiro em, sei lá, outdoor? Onde que ela vai investir esse dinheiro? Então, ela não pode decidir onde que ela vai investir o dinheiro sem pesquisar. Por isso que ela tem que ser uma organização inteligente. Ela tem que saber onde que ela vai investir. Então, ela começa a pegar seus clientes e ver de onde que eles vêm, onde que está o maior nicho de clientes deles, né? Ela pode observar, utilizar várias campanhas e mensurar o resultado de cada uma em cima do investimento, para descobrir onde que ela pode investir. Talvez faça muito sentido na empresa a panfletagem. Talvez ela está recebendo muitos clientes pela panfletagem. Mas se ela não medir isso, ela não vai observar que, por exemplo, talvez saia uma propaganda, né, negativa criticando a sujeira de panfletos na cidade e tudo mais. Então aquele resultado da panfletagem ele começa a não existir mais. Então se ela não se adapta, se ela não aprende com os resultados e tudo mais, ela continua fazendo panfletagem de uma coisa que acaba que a população vai criticar ela sobre isso. Então essa mensuração demonstra como que as empresas elas têm que ser inteligentes e elas têm que ser adaptáveis ao meio externo que muda constantemente. Beleza. Então, vamos continuar a aula específica. Dentro da organização, existem várias maneiras de construir o conhecimento. Podemos citar consultorias, né? As próprias conversas informais, as universidades corporativas, né, que treinam seus funcionários, o mentoring, que são tutores, né, que têm especialização em alguns serviços e acabam orientando indivíduos ou grupos, dentre outras, né? Então essa construção ela tem que estar no DNA da instituição, para nós a considerarmos uma organização inteligente. O aprendizado ele tem que estar integrado na empresa e nos seus funcionários. Ele tem que ser perene, beleza? E agora nós vamos para a nossa última área de conhecimento, a reengenharia. Vamos lá para o nosso próximo slide? A reengenharia, gente, ela tem como pais Hammer e Champ, que são autores de um best-seller que lançou esse conceito. Em um primeiro momento, ela era muito mecânica, né, ignorando a humanização. Porém, eles retificaram esse problema. Sobre a definição de reengenharia, segue a dos precursores. Vamos lá. Abre aspas sobre a definição deles. Tampouco a reengenharia equivale à melhoria da qualidade, gestão da qualidade total ou qualquer outra manifestação do atual movimento em prol da qualidade. É bem verdade que os programas de qualidade e reengenharia compartilham uma série de temas comuns. Ambos reconhecem a importância dos processos e ambos partem das necessidades do cliente do processo e a partir dali eles vão retrocedendo. Todavia, os dois programas também diferem fundamentalmente. Os programas de qualidade eles trabalham dentro da estrutura dos processos existentes em uma empresa e procuram melhorá-los através do que os japoneses chamam de Kaizen, ou melhoria gradual e contínua. O objetivo é continuar fazendo do jeito, né, o que já é feito, só que melhor. A melhoria da qualidade procura melhorias graduais e constantes no desempenho do processo. Já a reengenharia, conforme vimos, procura mudanças revolucionárias, não pela melhoria dos processos existentes, mas pela substituição por processos inteiramente novos, né, e que essa empresa vai se adaptar, fechando as aspas aí. Então, gente, esses dois autores, eles ainda criaram uma metodologia com 6 passos, né, para implantar a reengenharia em uma organização, que são, o primeiro passo, determinar necessidades dos usuários e os objetivos do processo que passarão pela reengenharia,
com o objetivo principal de reduzir custos, minimizar ciclos de tempo e eliminar defeitos. O segundo passo, fazer o mapeamento e medir o processo atual. O terceiro passo, analisar e modificar o processo existente, quando se deve efetivamente decidir por realizar pequenas alterações no processo ou por fazer uma reengenharia de fato. O quarto passo, fazer o benchmarking, né? Para descobrir formas realmente inovadoras ao problema detectado. Benchmarking, gente, é quando você vai na empresa e verifica os processos dela e compara a sua. O quinto passo, realizar a engenharia do processo. E o sexto, partir para a implementação do novo processo, né? Inicialmente como um projeto piloto e depois no restante da organização. Nesse instante, gente, é fundamental fazer treinamento das pessoas envolvidas. E agora a gente encerra, né, a engenharia, e antes de encerrar a aula, eu quero passar para vocês orientações para 2 trabalhos nossos. O primeiro, gente, será o nosso seminário, que é presencial e vale 20 pontos, ok? Vamos lá para um slide de orientação. Ele será realizado no próximo encontro, né, esse seminário. Mas antes, vocês precisam se organizar e executarem a minha orientação aqui que eu vou passar. Eu preciso que vocês formem 10 equipes e que cada uma dessas equipes vá em uma empresa diferente da sua necessidade, né, uma organização. E nessa empresa, eu quero que vocês verifiquem qual das teorias apresentadas nessas 2 aulas ela mais se encaixa. Gente, essa verificação tem a ver com a sua percepção. Vocês não vão chegar lá e perguntar para eles qual é a teoria, né? Porque muitas vezes eles não vão saber sobre isso. No seminário, vocês irão apresentar a empresa, correlacioná-la à teoria identificada, explicar os motivos que levaram a isso, identificar a característica que essa empresa possui que estão embasadas em outras teorias. Após a apresentação das 10 equipes, né, vocês deverão responder e debater as seguintes perguntas. Isso serve para todas as equipes. A primeira pergunta: uma empresa, ela consegue ser vinculada a apenas uma teoria? Beleza, gente. Isso daí a gente até falou um pouco sobre nas aulas. Mas isso daí agora vai ser em cima da percepção suas práticas, na sua empresa que você escolheu. Segundo, existe a melhor teoria? É outro tema que a gente vai debater, mas eu quero que a gente já debateu, mas eu quero que vocês falem à luz da empresa que vocês observaram. E o porquê, né? Esse porquê é fundamental, está unindo a prática. Terceiro, na opinião da equipe, qual a teoria que demonstrou a maior evolução na época do seu surgimento? Por quê? Essa daí é importantíssima, né? De todas as teorias que nós trabalhamos até agora, qual foi a mais revolucionária? Qual fez mais sentido? Vamos trabalhar com os seguintes critérios de avaliação: a coerência com a proposta da atividade e originalidade, argumentação lógica de raciocínio e fundamentação teórica, o domínio do conteúdo e clareza na exposição de ideias, organização na utilização do tempo, sequência lógica e coerência na apresentação, adequação na linguagem e participação no debate geral. Gente, o tutor está aí, ele vai orientar vocês nesse trabalho. Se surgir alguma dúvida, ele está apto a explicá-las. Voltando aqui, o outro trabalho que vocês deverão realizar agora, né, nesse momento, é a atividade prática. Então, após ouvirem esses conceitos das últimas 2 videoaulas, eu quero que a sala se divida novamente em 10 equipes, né? E cada uma das equipes, ela deve escolher uma teoria. Gente, importante, 2 equipes, elas não podem ficar com a mesma teoria. Vocês vão sentar em círculo e cada uma das equipes deverá defender a sua teoria. O professor mediador, né, presencial, ela irá sortear a sequência das equipes, né? E essa sequência, claro, a equipe número 1 terá direito a escolher a primeira teoria, a 2 a segunda, assim por diante. A equipe número 1 será a primeira a escolher a sua teoria, né? A 2 será a segunda a escolher, né? E segue. A equipe 1, ela começa a falar defendendo a sua teoria, falando suas qualidades, né? E tem que defender, gente. Falar o que ela é melhor, o que ela trouxe de melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Logo após, a 2, ela irá contestar, né? Ela irá criticar a sua teoria que você acabou de defender. E depois apresenta a sua teoria falando das suas qualidades, né? E assim que essa 2 terminar, a 3 entra criticando a teoria da 2 e apresenta a sua falando das qualidades. E assim por diante, gente. Quando girar tudo, a equipe 10, ela vai ser criticada pela equipe 1, entendeu? E aí a gente fecha o ciclo de debates. Gente,
Se vocês quiserem, né, na hora da crítica, quiserem defender e tudo mais, pode até acontecer, mas de uma forma organizada. A ideia do debate não é existir conflito dentro da sala de aula, né? É conflito que eu estou falando assim, que as ideias elas acabem não sendo expressas por um sobrepondo à outra. Com organização podem defender, beleza. Então, maiores orientações sobre essas duas atividades vocês encontrarão no ambiente. Inclusive, imagino que vocês já viram e com o tutor presencial ele está à disposição. E com isso, gente, a gente encerra os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima e muito obrigado, gente. Até mais.